Boa noite, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa live de terça-feira, a live da nossa comunidade MME 180K, que é o nosso projeto, esse nosso projeto aí que a gente está implementando, de auxiliar advogados, né, advogados nota 6, advogados que não tiveram tanto desempenho assim na faculdade, a chegar a um faturamento de 180 mil por ano, inicialmente na sua advocacia. E isso não é impossível, isso é uma coisa que eu passo aqui, são os passos que eu segui. Para quem não me conhece, meu nome é Michel Escosteg, eu sou advogado, não tem muito tempo, e hoje faturo até 7 dígitos com a advocacia preventiva trabalhista, com a advocacia preventiva em si. Então não é impossível chegar a esse faturamento desse nosso projeto da comunidade MME 180K. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é uma live meio improvisada, estou fora do meu estado, estou tirando alguns dias de férias, mas as lives têm que continuar, porque é um conteúdo que eu me comprometi, né? É um conteúdo que eu me comprometi de passar isso para as pessoas, para os advogados que estão iniciando, para aqueles que me seguem, e nós precisamos estar aqui para ajudar, né, aquele que precisa. Porque, como eu sempre falo, eu não tive esse caminho, eu não tive esse atalho lá no meu início, eu tive que fazer isso de forma instintiva, de forma que eu buscasse esse aprendizado, e eu não tinha ninguém nesse momento para fazer esse atalho desse caminho. Então nós estamos aqui hoje, mais uma live de terça-feira, o ano ainda não acabou, eu ainda faço coisas ainda daqui mesmo de férias, ainda para ter sucesso, para ainda conseguir os meus objetivos de 2020, apesar de ser um ano atípico. E estamos aqui hoje para mais uma live para auxiliar vocês também, aos nossos colegas, ao nosso projeto MME 180K, já no primeiro ano de advocacia. Não é impossível, tanto que eu quero dizer para vocês que eu consegui, e é com esses passos que eu quero passar, que eu passo aqui, que está aqui no meu feed, nos meus stories e nessas lives, é que eu tento auxiliar outros colegas e os advogados a faturarem já no primeiro ano de advocacia 180 mil reais, tá? Nada mais é do que 15 mil reais por mês. Então, para quem pensa que isso é muito e tal, não é. 15 mil reais por mês, e você vai ver, com a advocacia preventiva trabalhista você pode alcançar isso, e quando você vê 10 clientes de R$ 1.500, né? Numa assessoria contínua, como eu sempre faço e como eu sempre falo por aqui. Vamos lá então, tá? A live de hoje é os 5 argumentos para vender a advocacia preventiva trabalhista. Por quê? Por que eu resolvi fazer essa live nesse momento? Para, se você realmente está preparando para o ano de 2021, você seguir essas dicas, esses argumentos de venda. Porque eu volto a dizer, advogado precisa vender, advogado precisa saber se oferecer, advogado precisa saber se comunicar, né? Advogado precisa saber estar presente no momento certo, na hora certa. Muitas pessoas falam, Michel, Michel, tu contou com sorte para a sua caminhada, porque hoje eu me julgo um cara que tive sucesso, da onde eu vim, do absoluto zero onde eu estou hoje, eu me considero um cara de muito sucesso. E isso é o que importa, que você se considerar que você tem sucesso, e você considerar que o seu produto e que a sua advocacia faz diferença na vida do cliente e daquele cliente que você focou. Hoje eu vou falar especificamente sobre a advocacia preventiva trabalhista, porque é o nosso carro-chefe no escritório, né? Hoje, volto a dizer, faturo até 7 dígitos na advocacia, no meu escritório, no nosso escritório, com os associados e com sócios, em função da advocacia preventiva trabalhista, porque de uma coisa vai gerando outra, e eu acabo tendo também ações, eu já falei aqui sobre extrajudiciais e judiciais, e hoje eu não dependo do judiciário. Depois eu até ia postar um stories aqui, não deu tempo antes da live, um cliente agora há pouco, de uma construtora, de um consórcio que a gente está advogando, que a gente foi um cliente novo que a gente pegou agora. Na verdade, 2 consórcios estão fazendo um projeto muito importante em Porto Alegre, e eles nos contrataram agora no início de dezembro, final de novembro, início de dezembro, e ele estava agora mesmo fazendo uma pergunta para mim aqui sobre determinado assunto agora, eram 8h30 da noite. Então o que eu quero dizer para vocês? Que a advocacia preventiva ela é constante, a advocacia preventiva não depende do judiciário, a advocacia preventiva não depende de você ter uma sentença, a advocacia preventiva não depende de você esperar o processo interminável, 5 anos, 6 anos, 4 anos. É importante ter as ações, volto a dizer, são importantes? São importantes. Com a advocacia preventiva trabalhista você consegue evitar essas ações ou consegue fazer uma defesa melhor? Sim. Você que atua para reclamante, é bom plantar essas ações? É bom,
mas você precisa ter renda recorrente. E é esse o meu objetivo, a gente ter e conseguir ter renda recorrente na advocacia, tá? Então eu estou aqui para falar sobre isso hoje, e hoje é justamente isso, 5 argumentos básicos que eu sigo aqui. Eu até coloquei uma anotação aqui meio que improvisada aqui, como eu disse para vocês, eu estou fora do meu escritório, estou fora de Porto Alegre, mas a gente tem que continuar, mesmo de férias, mesmo... porque para mim o recesso ou não recesso, para mim não faz diferença nenhuma, porque eu atuo muito extrajudicial. Meu trabalho especificamente dentro do escritório é extrajudicial, ou seja, é o preventivo trabalhista, é o preventivo para as empresas e para os meus clientes. Então, para mim o judiciário, estando parado ou estando funcionando, para mim é a mesma coisa. Vamos lá. Então, 5 argumentos para vender a advocacia preventiva trabalhista. O primeiro argumento que eu, normalmente quando eu visito uma empresa, ele me diz: Michel, qual é a vantagem? O que eu tenho com essa advocacia preventiva trabalhista? Quando eu ofereço, o primeiro argumento que eu falo para ele é o seguinte: você vai ter uma assessoria, a empresa vai ter uma consultoria, uma assessoria preventiva constante. Ou seja, todos os passos da empresa serão medidos, né? Todos os passos da empresa nas relações de trabalho serão medidos. A ligação dessa empresa, olha o argumento que a gente usa, a ligação da tua empresa com o escritório vai ser direta, do teu RH direto conosco. Então você vai ter qualquer passo, qualquer negociação coletiva, ou qualquer acordo coletivo com o sindicato, ou qualquer contratação nova, ou qualquer alteração da lei, como tem agora muita MP, ou teve muita alteração, como eu falei para vocês, foi a época que eu mais trabalhei na pandemia. A pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Por quê? Porque eles precisavam desse auxílio. As leis mudaram muito, as MPs mudavam frequentemente. Então eu precisava estar ao lado dessas pessoas, me tornando indispensável desses clientes para poder gerar o faturamento mensal e não ter a redução do meu faturamento dentro do escritório. Mas por quê? Porque eu me fiz importante para essas pessoas, eu me fiz importante para essas empresas. Então, é isso que a gente tem que fazer. Primeiro argumento que eu uso com eles é que essa assessoria vai ser permanente e ele vai ter um canal aberto com o RH. Ele vai ter um canal do RH dele, ou da direção dele, administrativo dele, aberto com o escritório, dentro do horário comercial ou fora dele. Como assim, Michel? Agora, acabei de falar para vocês que acabei de fazer uma assessoria para um cliente via WhatsApp aqui, um engenheiro, que me perguntou uma dúvida trabalhista. E eu respondi para ele na mesma hora que eu recebi. E, claro, na hora que eu vi a mensagem, eu respondi na mesma hora para ele. Ou seja, ter recesso ou não ter recesso para mim é a mesma coisa. Então, Michel, mas por quê? Então quer dizer que eu não vou ter mais horário de trabalho? Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse é o primeiro argumento que você vai usar com ele. Se você vai dizer pra ele que vai acompanhar a empresa dele full time, que você vai acompanhar a empresa dele mensalmente, diariamente, e hoje a gente tem clientes que ligam de 3 a 5, a 10, a 8 vezes por dia pro escritório, pra nossa equipe, pro nosso staff, pra mim e pra nossa equipe trabalhista preventivo, tanto preventivo trabalhista quanto civil também, porque eu já falei pra vocês que depois do trabalhista a gente acaba pegando. O que eu ofereço? O que eu falo pra ele? Você vai ter um atendimento dentro do horário comercial ou fora dele. E aí ele se surpreende: quer dizer que se eu te ligar às 2 da manhã, tu vai atender? Sim, se eu acordar, eu vou atender. Caso contrário, eu vou te responder na primeira hora que eu ver. Se eu for no banheiro ou alguma coisa, eu vou responder, porque provavelmente é uma urgência, provavelmente é uma possibilidade que a gente tem de se tornar indispensável para o cliente. É esse momento quando tu abre para ele e tu vai atender ele 24 horas por dia. É óbvio que ele não vai te ligar 24 horas por dia, mas é uma possibilidade e é um diferencial dos outros advogados. Me diz aí qual é o advogado, a não ser criminalista, eu sempre comparo isso, e reservado a alguns, que está 100% e 24 horas disposto a atender e 24 horas disponível para o cliente. Então o primeiro argumento é esse, que essa consultoria vai seguir ele, vai seguir a empresa dele e ele vai poder consultar diariamente ou mensalmente, diariamente, hora por hora, os passos que ele vai dar nas relações de trabalho dele. E não esqueça de dizer para ele que você vai atender ele no horário dentro do horário comercial ou fora dele. Eu tenho empresas, por exemplo, que trabalham durante a noite, eu tenho empresas, por exemplo, que trabalham até tarde, redes de supermercados, lojas, comércio. Então, dependendo da época do ano, e eu volto a dizer para vocês, na pandemia foi a época que eu mais trabalhei, porque eles precisavam dessa assessoria. E aí, falo para vocês com toda a convicção, e com dados, estou falando para vocês que eu tenho dados disso, a gente não reduziu em nada o nosso faturamento. Pelo contrário, a gente teve clientes novos entrando. Por quê? Porque nós nos mostramos indispensável para o cliente. Neste meu caso, que eu estou falando hoje, é especificamente para advocacia preventiva trabalhista para empresas. Então, eu, na verdade, nos colocamos no escritório indispensável para o cliente, nos tornamos indispensáveis e nos colocamos a qualquer horário
à disposição dele. Inclusive, gente, num grupo que eu tenho aqui, num grupo de associação de bares e restaurantes de Porto Alegre, eu me coloquei, não tem problema nenhum de falar aqui, eu me coloquei à disposição deles, porque era o setor que mais sofre. E eu me coloquei à disposição deles para dúvidas trabalhistas, dúvidas cívicas, advocacia preventiva, gratuitamente para esse grupo. Inclusive fui com eles lá protestar na frente do Palácio Piratini para que eles flexibilizassem, nós argumentamos para eles para haver uma maior flexibilização para essas pessoas trabalharem agora, principalmente recuperar esse tempo parado. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Você está em constante movimento com o seu cliente. Você está argumentando para ele que a empresa dele vai estar sempre alinhada com os princípios básicos das relações de trabalho. Ele vai estar sempre alinhado com todas as normas atualizadas e vai poder contar com um advogado trabalhista, preventivo trabalhista, dentro do horário comercial ou fora dele. Esse é um grande diferencial. Então esse é o primeiro argumento que eu uso com ele. O segundo argumento é que a advocacia preventiva, ele fala, não, legal, Michel, e aí? Não, e outra, o segundo argumento. A empresa que contrata uma advocacia preventiva trabalhista, ela está sempre um passo à frente, né? Ela está sempre, como é que se diz, planejando, né? Como o nome já diz, planejando os passos nas relações de trabalho. E aí quando o colaborador faz isso, quando o colaborador nota isso, ele começa a ter uma relação melhor com os colaboradores. Eu sei porque eu sou a prova viva disso. Além de fazer isso na maioria das empresas, eu tenho empresas de outros ramos que eu faço jurídico, e quando a gente faz isso lá, ou quando a gente faz isso em todos os clientes que a gente tem, as pessoas ficam, os funcionários ficam, bom, a empresa está preocupada em regularizar as coisas que talvez não estejam tanto. A empresa está preocupada com o nosco, a empresa está preocupada em ver se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Então a tua relação muda com os teus funcionários. A relação com os colaboradores muda, porque ele vê que tu está preocupado com ele. Então é o segundo argumento que eu falo com ele, cara, tu vai ter uma qualidade das tuas relações. Mas aqui o povo é reclamão, eles reclamam de tudo. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu digo, calma, vamos fazer uma reunião, vamos reunir todo mundo, vamos mandar uma comunicação interna dizendo que a empresa está se reestruturando, que a empresa contratou uma advocacia preventiva trabalhista para que possa regularizar aquilo que não está certo ou que possa rever aquilo. E aí eu vou dizer os próximos argumentos para frente. Então o segundo argumento é que ele fazendo a advocacia preventiva trabalhista, ele vai estar sempre um passo à frente. Vai estar um passo à frente com os colaboradores, vai estar um passo à frente com os seus fornecedores, vai estar um passo à frente com as pessoas que vão adquirir o produto dele ou o serviço, porque vão olhar e vão dizer, não, só um pouquinho. Para tudo que ele vai fazer, ele consulta um advogado. Para tudo que ele vai fazer, e aí eu falo aqui, aí eu puxo um pouquinho pro cível. Pô, ele vai fazer um contrato de fornecimento comigo, ele faz um contrato bem feito, pensando nas duas partes. Então, o segundo argumento é que a advocacia preventiva, e aí nesse caso trabalhista, ela está sempre um passo à frente. Ou seja, tu nunca vai fazer uma demissão por justa causa sem saber como deve ser feita a demissão. Tu nunca, desculpa pessoal, eu tô aqui no... Você nunca vai fazer uma demissão por justa causa sem saber. Você nunca vai dar uma advertência sem saber qual é o artigo e qual é a fundamentação. Você nunca vai fazer contratação de banco de horas sem fazer um acordo individual que agora permite. Você nunca vai pagar uma ajuda de custo sem colocar dentro do contra-cheque e sabendo que aquilo não é mais verba salarial. Hoje tu pode fazer aquela verba como indenizatória e, consequentemente, ela não tem o reflexo nas verbas. Muitos empresários não sabem disso. Então você vai dizer para ele, o primeiro argumento é que ele vai ter uma assessoria contínua, que ele vai ter, resumindo, tá? O RH dele vai ter um canal direto, que ele vai ter um acompanhamento dentro do horário ou fora dele, tá? Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que a questão preventiva, ele estará sempre um passo à frente das outras empresas, né? Assim a empresa negocia melhor, a empresa tem uma relação melhor com seus fornecedores, uma relação melhor com seus trabalhadores, com seus colaboradores, e a empresa vive, parece que quando eu sei porque a gente faz isso muito, então quando a gente chega nas empresas e faz isso, parece que eles entram em lua de mel com os funcionários. Aí o dono da empresa normalmente me diz, ou a diretoria me diz assim, Michel, você tem um tempo, até um determinado tempo, depois vira tudo de novo. Bom, mas a gente vem aqui de novo e a gente faz novamente essa reunião com todos os funcionários, explicando isso e dizendo o porquê. Então, eu hoje tomo a liberdade, às vezes, de falar para cliente meu, aquele que quer isso, né? Eu falo para ele, cara, faz o seguinte, ó, a gente regulariza tudo, bota tudo certo, fica um passo à frente sempre, ou seja, planeja todos os passos e larga a convenção coletiva ou acordo coletivo na mão do funcionário. E aí ele vai fazer o comparativo. Ele vai olhar e vai dizer o seguinte, pô, o cara está fazendo exatamente o que diz a convenção coletiva. E a convenção coletiva parte de um princípio que é o sindicato dos trabalhadores com o sindicato das empresas, o patronal, que faz seus acordos. E aí a empresa começa a largar a convenção coletiva na mão dos funcionários. E aí tu evita o burburinho dentro da empresa. Tu evita aquele blá 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 dentro da empresa de que paga e que não paga. Porque ele vai dizer, cara, ele está pagando tudo certo.
Pode ser que ele tenha até reduzido algo que realmente tinha que reduzir, que aí eu vou dizer qual é o próximo argumento, que às vezes a gente faz isso também numa auditoria. Mas vamos lá, o argumento psicológico é isso. Ou tu vai dizer para ele o seguinte, cara, tu vai ter maior confiança de negociar, vai ter maior confiança de fazer uma convenção coletiva, um acordo coletivo da tua empresa, como a gente faz aqui, de redes, com o próprio sindicato. E a partir daí o funcionário, o colaborador começa a ver a empresa com outros olhos. Olha, essa empresa está pensando no funcionário, não só neles. E a boa empresa tem que pensar nas pessoas. A boa empresa tem que pensar nos seus colaboradores. Porque CNPJ não se constrói sozinho. CNPJ se constrói com pessoas. Então o segundo argumento é esse, que é o passo à frente, né? Então as empresas têm uma relação muito melhor com seus trabalhadores. O terceiro argumento, tá? Você tem que trazer valor para ele. Aí depois que você explicou isso, você diz, cara, mas Michel, isso tem... Qual é a vantagem monetária que eu vou ter? Bom, você tem que pegar aí a advocacia preventiva e dizer para trazer o valor que ela tem, que ele precisa enxergar como investimento. Precisamos convencer o empresário a enxergar como investimento. Certo? Ele enxerga como investimento, a gente começa a demonstrar para ele que a gente vai ganhar dinheiro com ele e não somente tirar o mensal, o fixo mensal que a gente quer, do preventivo, e nunca mais voltar. Então esse é o terceiro argumento que eu uso quando eu chego num cliente novo. Quando eu estou tentando convencer ele, estou tentando argumentar ele para vender para ele. É vender para ele. Só que eu preciso convencer ele que esse meu produto tem valor. Né? Como é que as grandes marcas, grandes empresas fazem para convencer o seu cliente, o seu público-alvo a que tem valor? Pode ver, as propagandas sempre são com alguma coisa emocional. Por quê? Porque traz valor para ele. Traz um valor, inclusive, demonstrado financeiramente. Né? E tu tem que dizer para ele o seguinte, cara, eu não estou aqui para te tomar dinheiro, eu estou aqui para ganhar dinheiro contigo. Nós vamos fazer uma auditoria, que é o quarto passo, que aí evita o passivo, mas o terceiro passo é esse, o terceiro argumento é esse. Tem que trazer valor para ele. Passa para ele que a prevenção de litígios faz a empresa economizar muito mais do que ele pagar essa assessoria mensal. Entendeu? Prever litígios e antecipar o problema, prevenir os litígios e ter aquelas ações intermináveis na Justiça do Trabalho, para ele vai ser muito mais vantajoso. Ele não vai despender tempo se desperdiçando com isso, ele não vai despender que a pessoa, algum funcionário vá sempre lá de testemunha e correr o risco de ele tomar uma improcedência. Então tem que mostrar para ele que a advocacia preventiva traz realmente valor para ele. E aí ele faz tudo corretamente com o seu funcionário, ele faz tudo de uma forma correta, de acordo com a convenção coletiva, e aí depois ele, como eu falei no passo 2, ali no argumento 2, ele passa a entregar a convenção coletiva pro trabalhador. E aí o trabalhador começa a confiar e dizer, essa empresa se preocupa. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é se preocupar, volto a dizer, porque o colaborador, a empresa é feita pelos colaboradores. Não adianta a gente chegar lá e colocar tudo... Não vai dar certo. A empresa até cresce um pouco no início, mas depois ela tende a cair em função de que a produtividade dos seus funcionários, dos seus colaboradores, não será atendido pelo aquilo. Então, cara, a melhor forma de fazer isso é prevenir as ações judiciais. É tu trazer para ele um valor e dizer para ele, cara, eu vou fazer tu economizar, eu vou fazer tu... Por quê? Porque eu vou fazer uma advocacia preventiva trabalhista para ti e nós vamos organizar toda a tua empresa, nós vamos organizar a tua documentação, nós vamos dizer o que é importante, nós vamos dizer quais são os formulários que tu tem que dar para os funcionários assinar para tu ter prova e documentação, para que depois tu não venha responder mais tarde. Nós vamos te mostrar como tu faz isso, como tu faz aquilo, nós vamos enquadrar o teu banco de horas, nós vamos fazer um acordo coletivo. Olha, tu já tem 5, 6 lojas, ou tu já tem 5, 6 CNPJs, 6 empresas, então nós vamos fazer um acordo coletivo com o sindicato direto para adaptar para a tua necessidade. Então, olha o campo que se tem para argumentar com o empresário e dizer para ele que ele tem que estar sempre, que na verdade isso vai trazer um valor para ele. Então esse é o terceiro argumento. Eu demonstro o valor. Eu demonstro o valor, inclusive financeiro, que com essa assessoria vai ser muito mais barato do que ele judicializar tudo, do que ele levar tudo para a justiça. Depois eu faço um acordo, depois... Não, vai ser muito mais barato, porque além dele evitar o passivo, ele vai descobrir outras coisas que eu vou falar aqui agora nos argumentos a seguir aqui. Então vamos lá, só para repassar aqui, o primeiro argumento então, a empresa tem uma consulta, uma ligação direta, o RH da empresa, a diretoria da empresa, o administrativo da empresa tem uma ligação direta com o escritório, com essa assessoria. Tá? Essa assessoria passa a medir todos os passos dele, passa a medir todas as relações de trabalho que ele tem e o importante é você dizer que você vai estar à disposição para ele a hora que ele quiser. Porque eu volto a dizer para você, se você quer empreender na advocacia, você quer ainda ter horário para trabalhar,
está taxada ao derrota, está taxada ao insucesso. Não estou dizendo que você tem que trabalhar o tempo todo, mas você deve trabalhar assim que for demandado, porque a assessoria preventiva, ela é, como eu falo sempre, ela é proativa. Você tem que estar ao lado do cliente. Então você tem que ser um conselheiro do cliente. Então vamos lá. A empresa, então, o primeiro argumento, tu passa isso para ele, dizendo que ele vai ter essa assessoria, né, dentro do horário ou fora dele, essa assessoria preventiva, onde ele vai colocar o RH em contato direto com o escritório e vai ter todos os passos medidos. O segundo argumento é que a empresa dele, tendo a advocacia preventiva trabalhista, vai ter sempre um passo à frente das outras, ou seja, ele vai ter sempre com boas relações com seus funcionários, porque eles acabam enxergando isso com bons olhos. Bom, a empresa está querendo fazer o correto comigo, a empresa está querendo fazer da melhor forma possível, então não vai ter problema, então eu não estou sendo passado para trás. É aquele pensamento que às vezes as pessoas têm. É esse outro argumento que eu uso para ele. O terceiro argumento é pegar isso, depois dos dois primeiros argumentos, e dizer o seguinte: e isso vai ter um valor para ti. Ah, mas o valor financeiro? Sim, vai ter um valor financeiro. Que a gente precisa convencer ele que a gente vai ganhar dinheiro com ele. Ah, Michel, vai vir aqui cobrar o fixo e nunca mais. Não. Eu vou vir aqui, vou te fazer um orçamento, vou te fazer uma proposta sobre o trabalho que vai compor todo aqui, e para frente eu vou passar aqui, inclusive, a minha proposta integralmente, para a gente ir alinhando aqui juntos. Eu vou ajudar vocês a fazer isso, e só assim você vai conseguir faturar 180 mil no primeiro ano com a advocacia preventiva. A não ser que você tenha algumas ações já plantadas e que vai sair tudo ao mesmo tempo. Senão você não vai ter condições de fazer os 180 mil no primeiro ano de advocacia, ou no ano que o advogado que nunca conquistou esse valor por mês, não sei, mas eu quero te dizer que é isso. Com a advocacia preventiva você consegue fazer esse faturamento. E aí o terceiro é isso, trazer esse valor para ele e convencer ele que a gente vai ganhar dinheiro junto com ele. E não vai tomar o dinheiro dele. Tá certo? E aí a gente vai estar presente full time com ele e passar para ele que ele vai economizar muito mais pagando essa advocacia preventiva trabalhista do que pagando no judiciário ou utilizando a judicialização para essas questões. Você vai trazer uma economia para ele, aí já começa a enxergar diferente. Tá, e agora como que eu vou trazer essa economia, Michel? Como que eu faço essa economia? Bom, vamos lá, que é o quarto argumento. Bom, aí tu traz para ele uma proposta, uma apresentação do teu trabalho, que eu também já passei por aqui, que eu vou passar de novo aqui. Traz para ele o seguinte: cara, eu vou reduzir o teu passivo trabalhista. Com todos esses passos à frente que a gente vai ter, com toda essa troca de cultura, que nós vamos ganhar dinheiro junto, né? E com toda essa assessoria que eu vou te dar diariamente, aí nós vamos lá para o argumento número 4, nós vamos reduzir o teu passivo trabalhista. Mas como? Como que tu vai fazer isso? Sim, nós vamos fazer uma auditoria nos teus documentos. Quais documentos? Vamos fazer auditoria no PPRA, no PCMSO, no LTCAT. Vamos pegar todos os contratos de trabalho dele. Vamos pegar a convenção coletiva que ele está, ou o acordo coletivo que ele fez, se ele tiver um acordo coletivo, e vamos analisar esses documentos para ver se está tudo em ordem, se está tudo em dia, se o PPRA dele está em dia, se está atualizado na questão de insalubridade, periculosidade. Nós vamos analisar como está a questão do banco de horas dele. Nós vamos analisar como está a questão da hora extra. Nós vamos analisar como está a questão na folha de pagamento, se ele está pagando alguma verba que não deveria, que está gerando passivo. Então nós vamos fazer um compliance, que é um conjunto de normas que a gente vai entregar para ele dizer assim: ó, tua empresa está isso assim hoje. Esse tu precisa pagar, esse tu não precisa pagar, esse tu precisa pagar. Então a gente começa a trazer para ele um mapeamento da empresa dele, e esse é o quarto argumento que eu uso com ele, tá? Que eu vou reduzir o passivo trabalhista dele, certo? E evitando as ações judiciais. Ou seja, se eu não conseguir evitar as ações judiciais, eu posso estar evitando, inclusive, ou pelo menos trazendo uma documentação mais robusta e mais completa para o empresário, para a empresa, para que ele se defenda no judiciário. Por isso que eu digo para vocês, quando a gente entra na advocacia preventiva trabalhista dentro da empresa, com um trabalho extrajudicial, normalmente acontece que a gente vai rapidamente e assume a parte judicial. Por quê? Porque a gente prepara a documentação, a gente faz toda a auditoria na empresa, a gente analisa todo o PPRA da empresa, o PCMSO, a LTCAT, a convenção coletiva, junto com os contratos de trabalho. Nós muitas vezes acrescentamos cláusulas no contrato de trabalho, analisamos a questão de banco de horas, a convenção coletiva, que é importante estar alinhado com a empresa, com as normas da empresa, e entregamos para ele um mapeamento disso, para saber se realmente ele tem ou não um passivo trabalhista. E isso já começa a interessar ele. Eu sei porque eu vivo isso diariamente. Eu conquisto os meus clientes com esses 5 argumentos iniciais. Depois tem outros que a gente vai falando por aqui, mas esses são 5 argumentos básicos. Então eu falo para ele isso: cara, eu vou analisar toda a tua documentação, vou analisar, às vezes o cliente nem sabe o que é PPRA, dependendo do setor dele, dependendo do tamanho da empresa, mas a gente vai analisar toda a tua documentação, vai fazer um checklist e vai dizer o que tu tá pagando, para quem e como e por quê, e se tu precisava ou não pagar, ou se tu não tá pagando. Né? Agora há pouco tempo a gente pegou uma empresa onde a empresa não pagava insalubridade para ninguém. Né? E aí nós fomos
entramos para dentro da empresa, é uma empresa relativamente média, nova, mas que está evoluindo muito rápido. E aí a gente fez análise e realmente ele não pagava insalubridade para ninguém. Inclusive tinha até alguns que tinham direito à periculosidade em função da solda, enfim. Né? E o que a gente fez? Primeiro pediu para ele fazer um PPRA atualizado, com uma empresa de confiança, com uma empresa que tem credibilidade, né? E analisamos e dissemos, olha, aqui é teu passivo, porque ele já estava começando a tomar algumas ações e a insalubridade era o pedido principal. E se o perito viesse ali, ele ia deferir, e aí ele ia ter o custo com o perito, ia ter o custo do judiciário, ia ter o custo, as custas do processo, que normalmente a parte que perde paga, ia ter o deslocamento até a justiça, ia ter o deslocamento de um funcionário. E aí, a primeira vez que batesse uma perícia lá, todos os outros iam se atentar a isso. O que a gente fez? Chamou todo mundo, eu participei dessa reunião, tá? Chamamos o pessoal num lugar muito tranquilo dentro da empresa, e nós conversamos com a empresa e conversamos com os colaboradores da empresa e dissemos que a partir daquele momento a gente ia fazer o pagamento da insalubridade nos seus graus determinados pelo laudo olha, foi a melhor coisa que a gente fez nesse finalzinho de ano para essa empresa, porque evoluiu muito, o cliente ficou muito feliz, porque ele passou a ter um convívio melhor dentro da empresa, ele passou a ter um dia a dia melhor dentro da empresa, ele começou a conseguir, sabe, transitar, ele já transitava, mas o dono da empresa, transitar dentro da empresa e ainda, né, ser bem aceito a todos os conjuntos de normas que a gente estava vendo. E o interessante é que eu fui lá falar como advogado e as pessoas, eu abri o espaço a perguntar e todo mundo perguntou, todo mundo fez, foi muito bom. O que isso quer dizer? Que a gente está ao lado do cliente para ganhar dinheiro com o cliente, ou seja, para ele pagar o correto, para ele não ter um passivo depois, porque ele já vinha tendo algumas ações já nesse sentido de insalubridade. Então é isso. O quarto argumento é que eu reduzo o passivo trabalhista dele fazendo uma auditoria nos documentos dele. Já estou dando essa dica. No PPRA, no PCMSO, ali tem, e quem é advogado trabalhista sabe, ali tem e determina como se fosse o esqueleto da empresa, esse laudo que diz para quem tem que pagar insalubridade, para quem não tem, periculosidade, enfim. E aí a gente faz todo esse estudo, pega o contrato de trabalho dele, se está fraquinho, que às vezes é aquele contrato de trabalho padrão, e eu vejo muito isso em empresas médias, contrato padrão tirado da internet, que não tem nada a ver com o negócio. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre digo para eles e argumento, e eu tô te ensinando a argumentar. Se você não tem um contrato de trabalho bem elaborado, você está taxado a ter muito problema. Por quê? Primeiro, porque o que está combinado, o que está assinado é o que vale. Segundo, que você não vai precisar estar fazendo aditivos toda hora e chamando atenção para isso. E terceiro, que você evita que o cara, que não tem nada, que eu estou fazendo aqui é tudo diferente, eu vou entrar na justiça e vou ver. E aí isso vira uma bola de neve. Então você tem que, de fato, analisar os contratos de trabalho e, se for o caso, fazer um novo contrato de trabalho para o cliente, especificamente para a área dele. Né? As contabilidades, muitas são muito boas, outras nem tanto, mas às vezes os contadores rodam no automático a folha de pagamento, rodam no automático e não estão alerta a isso. E eu já vi vários clientes me dizer isso: Michel, a minha contabilidade cuida disso. Tipo, só um pouquinho. Contabilidade? Então liga para ele agora, pergunta se ele sabe, liga para o teu contador e pergunta se ele sabe que uma ajuda de custo hoje não integra mais a folha de pagamento, não tem mais o reflexo. Liga para ele e vê se ele sabe que tu tem que fazer um aditivo contratual, um acordo individual para fazer o banco de horas na tua empresa. Liga para ele. E aí são essas perguntas que a gente acaba, e aí, claro, a contabilidade assume isso para, às vezes, não perder o cliente. Mas não é função da contabilidade. A função da contabilidade é contábil, né? E a função da advocacia preventiva é prevenir os problemas, o passo antes de gerar o problema para o cliente. E aí, quando eu falo aqui, eu falo de advocacia preventiva, trabalhista e civil também, e qualquer que seja a área. Sempre prevenir é melhor que remediar. Isso é um ditado mais antigo que nós todos estamos aqui, ou talvez todos mais antigo que todos os meus seguidores, e é a verdade. Prevenir é muito melhor que remediar, porque remediar tu vai estar sempre tentando. Por que a gente faz prevenção? Por que a gente faz check-up em exames? Para quem faz? Né, para quem se ama, né, para quem gosta de si mesmo, assim, porque por que a gente faz isso? Para evitar um remédio, para evitar um problema futuro. Então a gente vai fazendo check-up, porque se tiver alguma coisinha desregulada ali, tu já vai tratar, talvez com exercício físico, como aconteceu comigo. Eu faço todo ano meu check-up e o meu cardiologista disse: Michel, tá tudo bem, tem umas coisinhas alteradas aqui, mas você precisa fazer exercício. E há pouco tempo atrás eu comecei a fazer a minha caminhada. Todos os dias de manhã eu faço a minha caminhada, 4, 5, 6 quilômetros, 45 minutos. Então a gente tem tempo.
A prevenção é a mesma coisa. Para prevenir é a mesma coisa no trabalho, nas relações de trabalho da sua empresa, da empresa. Então, hoje especificamente eu falo aqui de advocacia preventiva trabalhista porque é o nosso carro-chefe no escritório hoje. E é assim que eu chego até 7 dígitos na advocacia, com a advocacia preventiva trabalhista. Por quê? Porque eu resolvi ter recorrência e escala. E são com esses argumentos básicos aqui que eu conquisto meus clientes. Então, o quarto é o reduzir passivo, acordo coletivo, entenderam aí? A convenção coletiva, contrato de trabalho, para ver se não tem passivo trabalhista. E o quinto argumento, que é onde aí ele fala assim, tá, Michel, e se tu fizer e não tiver nada, eu não estiver pagando nada menos? Bom, aí com essa análise, eu também consigo, aí é o quinto argumento, eu também consigo enxergar com essa análise o que você está pagando a mais. Ué, como assim? Se eu estivesse pagando a mais, a minha contabilidade já tinha me dito. Não, não necessariamente. A advocacia preventiva trabalhista ela serve também para evitar passivo. E aí o quarto argumento. E o quinto argumento que eu tenho na venda com ele é para trazer para ele uma visão de que talvez ele possa estar pagando a mais. Como assim, Michel? Volto a dizer, talvez você esteja pagando uma verba que não é mais remuneratória e sim indenizatória, ou seja, não tem mais reflexo nas demais verbas. Talvez você esteja precisando usar o banco de horas e acha que não pode, porque o banco de horas tem que ser através do acordo coletivo, a convenção coletiva. Não, o banco de horas hoje ele pode ser feito individual até 6 meses. Tá? Então, existem várias, e a própria análise desses documentos, eu vou contar um exemplo para vocês aqui, que eu fui numa empresa, uma rede de supermercados do Litoral Norte, do Rio Grande do Sul. E eu cheguei lá, nós enxergamos 25 mil reais que ele estava pagando a mais do que deveria. Pô, 25 mil reais vezes 12 é um valor muito alto. É um valor muito alto, principalmente para empresas que têm uma margem pequena. E nós conseguimos trazer isso e mostrar para ele, ó, estou pagando 25 mil a mais de insalubridade para trabalhadores que não precisavam mais. Por quê? Porque o laudo dele estava completo, o laudo do PPRA dele dizia, o PCMSO dizia que não precisava mais pagar insalubridade para esses funcionários. Ah, Michel, mas como é que eu vou desmotivar meu funcionário e vou tirar essa insalubridade? Eu digo, olha, se tu não quiser tirar a insalubridade, ok, porque a insalubridade não é direito adquirido. A insalubridade ela é um pagamento enquanto, um adicional enquanto o trabalhador está exposto. Quando ele não está mais exposto, ele não tem mais o direito. E acabou que ele retirou e nós implementamos um valor de produtividade, e aí isso tem que ter um plano bem formatado para que depois não se confunda com salário, e hoje já se pode, plano por produtividade, né, valor por prêmio por produtividade, hoje ele não integra mais as verbas, mesmo que frequentemente, habitualmente, ele não integra mais as verbas remuneratórias e sim indenizatórias. Mas isso tem que ser feito um planejamento. Não adianta você só colocar lá e não tiver um planejamento desse plano por produtividade, esse prêmio por produtividade. Você tem que ter bem implantado. Ó, é isso, se chegar a meta da loja é essa, então, e aí vocês receberão isso. Porque talvez um mês que não chegue na meta não receba. Isso é um prêmio por produtividade. Também não é comissão é salário. Tá? Então, se eu fiz me entender aí, o quinto argumento que eu faço com ele, que é o quinto argumento que eu selo, e é muito difícil eu não assinar o contrato, é muito difícil eu não ter um contrato fechado, muito difícil mesmo. Eu falo de vocês aqui porque é o que eu passo dia a dia. Não é que ninguém faz para mim, é eu que faço essa parte no escritório. Então, o quinto argumento onde eu selo e eu praticamente assino o contrato é quando eu digo para ele que eu vou encontrar, pode ser que eu encontre verbas que ele esteja pagando a mais, e que aí eu consigo reduzir o passivo trabalhista dele. Desculpa, eu consigo reduzir a folha de pagamento dele. Né? O quarto argumento é o passivo trabalhista. Analisando esses mesmos documentos que eu busco lá, ao reduzir o passivo dele, os mesmos documentos eu faço para ver se ele está pagando uma verba a mais ou não, que é considerada, às vezes tem alguma verba que não é mais considerada salário e ele está pagando incidência. Às vezes a insalubridade ele não precisa mais pagar para alguns setores e ele está pagando ainda. Então o que tu faz? Cria um prêmio de produtividade, tira essa insalubridade que não precisa mais e tu motiva ainda mais o funcionário porque paga para ele um prêmio de produtividade ao invés da insalubridade que ele não tinha mais direito. E aí ele começa a ter mais motivação para trabalhar porque ele vai querer alcançar aquele prêmio. Consequentemente, esse prêmio não é salário. E, consequentemente, isso não vai ter incidência nas demais verbas, reflexo nas demais verbas. Aí vai dizer assim, Michel, qual é a vantagem que eu tenho? Bom, é só você comparar uma empresa com 300 funcionários, você fazer uma retirada de insalubridade aí de metade deles, ou de um quarto deles, o que isso reflete na folha de pagamento, aí sim é contábil, né? O que isso reflete na folha de pagamento dele, e quando ele tira isso e paga sobre a verba de prêmio produtividade, mais produtividade de verdade, prêmio produtividade de verdade, ele vai ver a diferença que dá na folha de pagamento dele, tá?
Existiu aqui a MP dos contratos verde e amarelo, lembra disso? Ela já foi revogada, enfim, perdeu a validade. E eu me lembro que a gente fez para várias empresas a comparação de quanto custava um funcionário, que era aquele para primeiro emprego e tal, de 2 anos, enfim, primeiro emprego e tal. Tinha uns requisitos dessa MP. Por que eu estou falando dela? Porque a gente aderiu a muitas empresas. Porque a redução se deu quase 38% do funcionário que não era verde e amarelo e do funcionário que era verde e amarelo. Por quê? Porque ela tinha algumas reduções de tributos ali, de pagamentos que a empresa tinha e que desonerava a folha de pagamento. E foi feito justamente para incentivar o emprego, para incentivar aquele primeiro emprego das pessoas. Mas ela, infelizmente, perdeu a vigência e não se tem mais essa MP. Claro que os contratos que ainda estão vigentes, se por acaso estão vigentes pela verde e amarelo, ainda permanece, tá bom? Então eu vou passar aqui para resumir novamente os 5 argumentos. Aí eu vou falar aqui genérico, para quem passou, eu agradeço a presença de todos aí, tem quem está passando. Então, em respeito a essas pessoas, eu vou passar aqui dos 5 argumentos. O primeiro, então, a empresa tem uma assessoria full time. A empresa tem uma assessoria onde ela pode contar com o RH, a diretoria, o tempo todo. Todo momento. Você abre um canal direto de RH com a empresa, direto da diretoria com a empresa, direto do dono da empresa com o escritório. E com isso, você diz para ele que pode ser dentro do horário ou fora do horário de trabalho. Aí já é um diferencial. Esse é o primeiro argumento que eu uso. O segundo é a questão preventiva, que se ele tiver essa de advocacia preventiva trabalhista, ele vai estar um passo à frente das outras empresas. Ah, mas como? Tu vai negociar melhor com os teus funcionários, tu vai ter uma relação melhor com os teus funcionários, porque eles vão estar atentos e dizer o seguinte, olha, ele está preocupado em fazer o certo. Se vai fazer ou não, isso é uma outra questão, né? Nós estamos sempre por fazer o certo, mas se vai fazer ou não é uma outra questão. Mas ele está preocupado com aquilo que é de mais valioso para o funcionário, que é o estado emocional dele estar trabalhando naquela empresa e estar se sentindo bem naquela empresa e ver que a empresa e que os diretores, que a diretoria, que o patrão, como se chama, enfim, não importa, está preocupado com ele. E com isso ele está um passo à frente das outras empresas. Então, as pessoas vão querer trabalhar na empresa mais motivadas. Os fornecedores vão querer... ele vai ter uma relação melhor com os fornecedores. Aí a gente fala de advocacia preventiva civil. Ele vai ter uma relação melhor, inclusive, com quem compra ou quem utiliza o serviço dele. Pode ser um prestador, ou pode ser uma indústria, enfim. Então ele vai ter até um olhar melhor. Tá? A empresa dele começa a ter um olhar melhor. Esse é o segundo argumento que eu uso. O terceiro argumento, para resumir, você tem que trazer, aí depois disso que eu falo esses 2 argumentos, eu digo, cara, porque isso tem um valor, isso vai trazer um valor para ti, porque ele normalmente pergunta, qual o valor disso, Michel? Eu vou te trazer um valor, e aí tu começa a demonstrar que tu não vai tomar o dinheiro dele somente do fixo ali e tal, não, tu vai ganhar dinheiro com ele, porque tu vai mostrar para ele que é muito mais barato economizar não tendo ações judiciais e pagar essa assessoria, que é um valor ínfimo perto daquilo que ele pode ter numa ação que ele possa ser condenado, ou simplesmente ele tem que depositar o recurso. Ah, Michel, mas eu tinha total direito, mas o juiz não me deu. Mas lá se vai 10, 12 mil, 14 mil de recurso, de depósito recursal, cara. Mais custas. Então olha o que ele economiza só com esse depósito recursal, ele paga quase 1 ano de advocacia preventiva trabalhista, né? E para uma empresa e para um escritório, por isso que você tem que oferecer e trazer o valor para ele, você tem que entregar o trabalho para ele, né? Então esse é o terceiro argumento que vai trazer valor, vou trazer um valor para ele. Eu vou fazer ele economizar, eu vou fazer ele não ter essas ações judiciais intermináveis que se tem no justiça de trabalho, o deslocamento, o valor do depósito recursal, as custas e quiçá talvez uma instrução mal feita ele ser condenado em 30, 40, 50 mil reais ou mais. Eu tenho cliente que tem ações que deixaram passar e me chamaram depois de 800 mil reais um trabalhador. Então, quer evitar isso? É um passo à frente só. Um passo antes, tu consegue evitar um passivo desse tamanho. O quarto é que realmente eu reduzo o passivo dele, e aí é o quarto argumento, eles são tudo um encaixado no outro, analisando os documentos da empresa dele. Quais documentos, Michel? O PPRA, o PCMSO, a LTCAT, os contratos de trabalho, a convenção coletiva da tua categoria. E aí eu consigo enxergar, consigo analisar e ver aonde ele está falhando, aonde ele está pagando a menos, aonde ele está gerando passivo para a empresa dele. Eu volto a dizer que a empresa que a gente pegou agora nessa pandemia, ela não pagava insalubridade. E a gente começou a analisar e pedir um laudo atualizado e começou a dizer, esse é o teu passivo. E ele começou a tomar 1 ação, 2 ações, 3 ações, insalubridade, mais alguma coisa, um dano moral. Eu digo, olha, cara, isso aqui pode se transformar num valor muito alto. Então faz o seguinte, vamos fazer uns acordos nessas ações, que a gente já está... Porque se o perito vier aqui, ele vai definir isso, ele vai definir pela insalubridade. E aí, vindo o perito aqui, pode abrir a porteira, né? E aí, o que eu falei para ele? Vamos fazer a preventiva, vamos fazer essa análise. Mostrei para ele, hoje ele está pagando a insalubridade, e tá redonda a empresa,
tá feliz e, consequentemente, a gente vai monitorar e, consequentemente, nesses pontos, ele não terá mais pedido sobre isso. E a gente faz isso não é nos clientes só que nos contratam agora, tá, gente? A gente faz isso, e eu quero que você ofereça isso para o seu cliente, a gente faz isso recorrente. A gente faz todos os anos. O PPRA a gente analisa todos os anos, semestralmente. Semestralmente a gente faz análise do PPRA do cara, para ver o que mudou, se houve alguma função que mudou, se não houve. E a gente precisa ficar em constante movimentação e acompanhamento do cliente. É o primeiro argumento que eu falo para ele, ó. Tu vai ter uma assessoria contínua, sempre, sempre, sempre contigo, não vai nunca te deixar mal. Volto a dizer, recebi um WhatsApp de um cliente agora há pouco aqui, de férias com a família, mas eu não dependo do recesso, eu não dependo do judicial. Para alguns casos que eu tenho escritório, sim, mas para a maioria dos meus clientes e para os clientes, para advocacia preventiva, que eu chego a faturar por ano 7 dígitos com essa advocacia, e isso eu posso falar e tem como comprovar isso, e eu não estou falando besteira e nem balela aqui para tentar me sobressair, não, estou aqui tentando ajudar vocês, é que com a advocacia preventiva, recorrência e escala. Só que a escala depende de muito trabalho e dedicação, tá bom? Então vamos lá. Segundo argumento, então, que a advocacia, então, passa à frente. Três, é o 3 que eu estava. Você tem que trazer um valor para ele, mostrar para ele que as ações intermináveis não justifica e que é muito mais barato ele contratar essa advocacia preventiva. A empresa dele vai negociar melhor com seus colaboradores, vai ter uma relação melhor. O quarto é reduzir o passivo trabalhista dele. Eu acho que eu tinha falado também sobre isso aí, que eu acho que eu pulei aqui do terceiro, voltei para o 3. Reduzir o passivo trabalhista dele, analisando a documentação, trazendo para ele um mapeamento da empresa dele de como é que ele está e se ele está ou não gerando passivo. Aí ele vai dizer, Michel, se tu não encontrar nada, se eu não estiver gerando passivo, aí eu fecho com chave de ouro, que é o quinto argumento que eu digo para ele, sim, e se tu estiver pagando a mais? Como? Sim, existiu várias mudanças desde 2017 que pode te desonerar a folha. Existiu algumas mudanças, inclusive, que pode tirar algumas verbas que têm incidência a não ter mais, desde que você planeje isso, faça isso com convicção. Faça isso com segurança, acompanhado por quem? Por um advogado especializado em prevenção, especializado na matéria, especializado no direito material. Nem precisa tanto processual. Esse cara tem que ser especializado no direito material e estar em constante atualização. Constante atualização. Quando eu falo aqui, os caras às vezes me xingam, tu fala que especialidade não quer dizer nada. Eu não digo que especialidade. Você tem que estar em constante atualização. Se você quer fazer uma especialização, tudo bem. Se você quer fazer uma pós-graduação, se quer fazer um mestrado, tudo bem. Mas você tem que estar em constante atualização, né? E para isso a gente tem hoje a tecnologia, para isso a gente tem hoje esses meios. Antes a gente tinha que ter vários livros na prateleira, acho muito bonito, acho muito legal, mas hoje ninguém lê isso tudo. Então tu tem que estar em atualização, é o quê? Usando a tecnologia. E hoje a gente consegue fazer uma atualização, compilar informações, para estar sempre atualizando. Então a gente está sempre provocando o cliente, sempre fazendo aquilo mensalmente, analisando a documentação de PPRA dele semestralmente, para quê? Para que a gente evite esse passivo dele e que a gente possa não gerar, que ele não gere, que a empresa não gere, que não se crie passivo judicial para gerar ações. E aí eu fecho dizendo o seguinte, não, eu faço essa análise e além de tudo, de não ter o teu passivo, você pode ganhar dinheiro e reduzir a folha de pagamento. Então, pessoal, são dicas que eu dei aqui, são argumentos que são infalíveis para mim. Pode ser que para você não faça diferença nenhuma. Essa live vai ficar gravada, se fosse você assistia toda ela, pegava o ponto, pega aquilo que você acha que é bom, o que não for você exclui, por óbvio, mas esses argumentos são os argumentos básicos que eu utilizo hoje para conquistar um cliente na advocacia preventiva e, consequentemente, gerar honorários recorrentes. E tenho certeza que com honorários recorrentes você vai conseguir conquistar 130 mil por ano. Eu consegui no meu primeiro ano de advocacia faturar isso, né? Eu fui aperfeiçoando isso, é óbvio que a gente não faz isso de uma vez só, mas eu fui aperfeiçoando isso, eu fui criando isso, eu fui buscando as informações e enxerguei essa possibilidade de trabalhar com essa judicial. Então eu digo que hoje eu estou aqui, não dependo do judicial, não dependo do judiciário, não dependo do recesso. Por isso que eu digo, o recesso para mim é uma porcaria, porque só atrasa a vida e só atrasa os processos que a gente tem que resolver. Mas estamos lá, vamos em frente, não estou aqui desmotivando para quem trabalha judicial, eu estou te dando uma possibilidade de não depender do judicial, não depender de prazo, né? Você tem o prazo para entregar o laudo, para entregar a sua auditoria, mas não tem o prazo processual, que se você perde um dia, talvez você perca todo o processo, tá certo? Então eu quero deixar aqui para vocês, depois desses 5 argumentos aqui, eu quero deixar uma dica aqui, tá certo? Que eu anotei aqui, ó, né? Que vai ajudar muito para fechar esses contratos de advocacia preventiva trabalhista, tá? Ofereça para ele um atendimento personalizado. Importante lembrar lá do primeiro argumento. Diga para ele que você está disponível dentro do horário e fora do horário dele. Bote na sua proposta isso, não esqueça. Coloque na sua proposta de trabalho que você está à disposição para ele
dentro do horário comercial ou fora dele. Já estou sentindo o cheiro de churrasco aqui, ó. O pessoal já está preparando o churrasco lá, estou sentindo o cheiro daqui. Mas vamos lá. Então dê essa dica para ele. Fala o seguinte, o atendimento é personalizado, esse argumento, aliás, esse atendimento é personalizado e eu vou estar disponível dentro do horário ou fora dele. Cara, isso mata qualquer diferencial. Mata. Volto a dizer, se quer empreender na advocacia, não tem que ter horário. Você só vai ter horário quando você estiver lá em cima, que você possa delegar e delegar com confiança, mas nunca abandonar os seus clientes, tá bom? Outra dica que eu falei para você, outra dica que eu colocaria na proposta e na prestação de serviço para ele, que eu faço aqui, dica, tá? Além dos 5 argumentos, dica, ofereça para ele relatórios de trabalho. Ou seja, quando você disser que vai fazer essa auditoria, você diz para ele que vai passar relatórios mensais do que você está fazendo, diários daquilo que você precisa, né? E diz para ele também que você vai querer ouvir feedback sobre o trabalho. Nós criamos um setor dentro do escritório, um setor de relacionamento hoje, onde essa pessoa entra em contato com todos os clientes juntamente comigo para medir a satisfação, o nível de satisfação do cliente. Por que todas as empresas têm saque e o advogado não pode ter? O serviço de atendimento ao cliente, para você saber se está sendo bem atendido, para você saber se está sendo cumprido com tudo aquilo que você prometeu. Caso eu descobri vários furos do meu escritório com esse mecanismo. Então, mais uma dica, crie isso para você. Crie esse feedback. Não tenha vergonha de ouvir um feedback. Se você está convicto com o seu trabalho, se você acha que a sua advocacia preventiva trabalhista ou a sua advocacia preventiva civil está fazendo a diferença para ele, e você já trouxe aqui para ele os 5 argumentos que estão nessa live, não perde, assiste aí quem não assistiu toda, você tem que ouvir o feedback. E a última dica, que eu já falei aqui lá desde o primeiro argumento, é que esteja sempre disponível para o seu cliente. Importante, se você acha que empreender é ter horário, é fazer com horário comercial, esquece, amigo. Esquece. Continua trabalhando, continua estudando para concurso, continua trabalhando de empregado, continua trabalhando no escritório que você não vai ter futuro nenhum. Porque você vai ter que estar disponível a todo momento para o seu cliente. Isso é advocacia preventiva trabalhista. Isso é advocacia preventiva. Você tem que estar disponível. Não, eu tenho um horário de trabalho, eu trabalho só das 8 até as 18. Cara, tá taxada a derrota, desculpa te falar. E pode ser que muitas pessoas me criticam por aqui, às vezes falam, Michel, eu não tenho horário de descanso. Eu tenho o horário que eu quero de descanso. Eu tô aqui, como eu falei para vocês, eu tava aqui, gravei um stories ontem, quase que eu tive que voltar a Porto Alegre, fechar um negócio, acabei conseguindo fechar por aqui, por Palhoça, fui aqui no centro fechar, porque era uma negociação que eu podia ser por aqui, e aí o cara me mandou documentos lá para cá, eu acabei fechando aqui em Palhoça a negociação. Ou seja, eu estava de férias, e fui resolver. E se eu tivesse que voltar a Porto Alegre, ter 400 quilômetros, eu ia voltar de volta com a minha família para cá, porque eu descanso a hora que eu quero. E você não depender do judiciário, não depender do contencioso, te traz esse conforto, eu ia falar comodidade, mas não é. Esse conforto te traz essa independência. Por quê? Porque você não está atrelado ao judicial. Você não está atrelado e sim atrelado a trazer o resultado. E quando você traz o resultado para o seu cliente, ele vai ficar 10 dias sem te ligar. Tu vai botar lá que vai estar de férias e ele vai ficar 10 dias sem te ligar. E se ele precisar, eu vou atender. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Agradeço demais a presença de todos aqui. Grande Matheus, Valor Trabalhista, esse cara é fera. Vamos lá, Ayrton, beleza, Ariane, nossa associada do nosso time maravilhosa. Tamo aí, Adriano Brasil, a galera que passou aí, Márcio, Verlindo, meu querido, Paulo Chitolina, tá aí o Paulo Chitolina, presidente do sindicato, e o cara tá sempre aqui me prestigiando. Por quê? Porque eu tenho boa relação com os caras. A gente tem que ter boa relação com os sindicatos. A gente não pode ter inimizade com ninguém. Pensamento contrário não quer dizer que você é inimigo do outro. Você precisa um do outro, você precisa negociar isso com o sindicato, você precisa, na verdade, é pensar no seu cliente, trazer o resultado pro seu cliente, e não no seu ego. Tá certo? Grande abraço, Chitolina, Daniel, Juliana Oliveira, valeu, grande abraço. Obrigado por participar aqui, Marcelo, a galera toda aí, a Solange, o Antônio, a Sheila Coelho, estamos aí sempre à disposição, né? E quero desejar para vocês aí um bom final de ano, Ainda não acabou o ano para nós, a gente está lutando ainda para ainda chegar aos objetivos que a gente tem. E vou ser bem sincero para vocês, Solange e Luciana, grande parceria, valeu Solange, tamo junto. Então, assim, eu queria dizer para vocês que foquem no extrajudicial para esse 2021, foquem na advocacia preventiva, foque naquilo que vai te trazer honorários recorrentes, porque você nunca sabe quando virá outra pandemia. Tomara que isso vá embora de uma vez, enfim, mas a partir desse momento a gente começa a ter um comportamento. Então, talvez, a próxima live, eu fale sobre
como serão os novos, entre aspas, advogados para 2021, como serão as novas atribuições para advogados 2021. Não seja reativo, seja proativo. Não espere chegar na sua casa, na sua porta, no seu escritório, se você não tem escritório na sua advocacia, não espere chegar. Vá atrás, vá buscar e ofereça o diferencial, que é o grande diferencial de todas essas dicas aqui hoje que eu dei, é estar à disposição e em constante assessoria, assessorando o seu cliente ali, todos os dias, tá bom? Tamo junto, muito obrigado. Vou comer um churrasco aqui e amanhã eu vou postar uns stories bem legais aqui, a gente vai dar um passeio amanhã. Nós vamos estar por aqui postando alguns stories aí para dizer para vocês que é totalmente possível você viver uma vida abundante desde que você queira, tá certo? Tamo junto, bora vencer e até a próxima.